Olá, graça e paz. O desejo do meu coração, do nosso coração, é que você seja abençoado por Deus. E Deus abençoe a sua família, a sua parentela, sua prole, sua igreja, seu trabalho, sua vida, de um modo geral. A pedidos estou comentando uma série de mensagens. E eu gosto muito de pregar as parábolas de Jesus, as cartas de Paulo, o Novo Testamento. E eu estou comentando o Sermão da Montanha. E eu estou servindo de base um livro aqui, muito bom, que eu ganhei, tá? De uma pessoa muito especial, um pastor, amigo meu, do livro Sermão da Montanha, de John Stott, reverendo John Stott, teólogo, pastor. E eu estou comentando o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Eu gostaria de destacar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37, que fala dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jureis falso, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos. Verso 34. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, porque por ser o trono de Deus. Não jureis pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passa, ou passar, vem do maligno. Né? Efésios 4:25 diz o seguinte: pelo que deixai a mentira, mas falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O crente, meu querido, que Deus abençoe as palavras a sua palavra nos nossos corações. Deus abençoe você e a mim nesse entendimento. Que eu seja canal, veículo de bênção, como tem sido até aqui, desde os meus 15, 16 anos. Eu estou com 52, né? Olha quanto tempo eu tenho de evangelho. Uma coisa que eu gosto muito de pregar, de ensinar, né, a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, ler, interpretar, fazer uma boa exegese, fazer uma boa hermenêutica, é cumprir, testemunhar, é viver a palavra de Deus. Não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Hoje, sob a perspectiva da justiça, nós vamos pensar um pouquinho mais elevada e pregada por Jesus, o terceiro mandamento no decálogo, chamado 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 7, parte A. E o que proíbe o perjúrio. Esse mandamento divino fala originalmente de não tomar o nome de Deus em vão. Há pessoas que juram, mas é um falso testemunho, um falso juramento. Ser uma testemunha ocular e auricular. Falar verdadeiramente aquela palavra tem peso. Vocês imaginem se ninguém, nem na minha família, nem na igreja, nem no trabalho, nem na minha rua, nem na minha casa, minha esposa, minha mãe, minha família, meus pais,
não acreditassem naquilo que eu falo. Seria um péssimo exemplo de homem de Deus, de pregador do evangelho, né? De maneira nenhuma jureis. Ao apresentar esse exemplo da justiça, que é elevada, um padrão moral e ético elevado, Jesus foi além do senso comum em sua época. Ele afirmou que o homem e a mulher não apenas pecam quando proferem um falso juramento, ou seja, quando mentem, uma mentira. Ele afirmou que o homem e a mulher, né, pecam. Na verdade, nem deveriam jurar por nada. Deveriam somente serem verdadeiros com as suas palavras e honestas. Né? A vossa palavra, a nossa palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Honestidade. Nem pelo céu e nem pela terra vocês deveriam jurar. Honestidade. Palavras francas, verdadeiras, honestas e transparentes. Ah, irmãos, como o mundo está precisando, como as nossas igrejas estão precisando de líderes, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, evangelistas, professores de escola dominical, crente de um modo geral, sacerdotes católicos, padres, líderes religiosos, pessoas que se dizem cristãs, que falem acerca da verdade. A verdade deveria ser uma regra, né? Há duas categorias de juramentos usadas nos dias de Jesus. É que na época de Jesus, as autoridades religiosas em Israel haviam classificado os juramentos em dois grupos. Primeiro, o grupo daqueles juramentos que não poderiam ser descumpridos de maneira nenhuma. E o grupo daqueles juramentos que poderiam ser descumpridos à vontade, sem prejuízo espiritual para quem descumprisse esses tais juramentos. Quem é verdadeiramente honesto não precisa fazer juramento. Basta um simples sim ou não. É aquilo que Jesus está falando. Lembra quando a gente era criança? Que a gente jurava alguma coisa. Você jura? Eu juro pela minha mãe mortinha. Aí cruzava os dedos assim, ó, colocava para trás. As crianças fazem isso, né? Coisa simples, prosaica, né? Bucólica. A palavra do discípulo verdadeiro de Jesus, Jesus está falando aqui no capítulo 5, versos 33 a 37 de Mateus. Que a palavra, a nossa palavra do crente, do discípulo, do servo de Deus, da serva de Deus, tem que ser sim, sim, não, não. Não é? Só a simples palavra é suficiente, não precisa jurar. As expressões sim e não denotam uma ênfase, como Jesus estivesse dizendo aos discípulos: sim, se é sim mesmo. E se for não, é não mesmo. Ou seja, não há um duplo perdão ou padrão para o verdadeiro cristão, servo de Deus. O padrão para este é um só. Nada de cochear entre dois pensamentos. Talvez, mas, quem sabe, não é? Ou é quente ou é frio, não existe morno. Não existe mais ou menos. Ou é sim ou não é. É sim ou é não. É isso que Jesus quer dizer. Sejamos honestos com as nossas palavras, né? Cada ensino de Jesus traz consigo muitas reflexões enriquecedoras sobre nossas vidas, né? Este caso em particular, sobre o juramento, sobre os juízos e julgamentos, é um ensino que aprendemos hoje. Ou seja, a palavra de Deus e a palavra do crente
tem que ser uma palavra fiel, fidedigna, digna de confiança. A Bíblia afirma que o diabo é o pai da mentira. João 6,44. Ou seja, a mentira faz parte de sua essência. De quem? Do diabo. Mefistófeles, Nosferato, né? Asmodeus, enfim, o demônio. Rachatã, o Satã. Fazer juramentos falsos é, portanto, o padrão dele, do diabo. Esse é o significado da expressão é de procedência maligna. Mateus 5,37. A mentira, e ele é o pai da mentira, Satanás, não faz parte da vida do seguidor de Jesus. Jesus, ele é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade que é Jesus vos libertará. João capítulo 8. Deus é a luz, e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1, verso 5. Então, meus caros amigos e irmãos, nós devemos falar sempre a verdade de Deus, né? É um cerne do mandamento, né? Costume de juramento falso, falar a mentira. Eu estou lendo aqui os 10 mandamentos do pastor Ezequias Soares, da CPAD, página 59, de 2015. O Senhor Jesus reprovou com veemência essa violação dos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época de Jesus. Não é verdade? A interpretação rabínica dos rabinos, dos religiosos da época de Jesus, permitia violar o terceiro mandamento e fazer de conta que ele não havia sido violado. O terceiro mandamento é um apelo à santificação do nome de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a abrir a oração santificando o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto aqui na terra como no céu. O pastor Ezequias Soares, ele foi bem lúcido e brilhante e feliz no seu comentário no livro Os 10 Mandamentos da CPAD, página 59. Ou seja, era dever de todos cumprir os votos feitos a Deus. Se você prometeu algo a Deus, ou alguém na igreja, ou na família, sua esposa, seu esposo, filhos, mãe, pai, você tem que cumprir. Ainda que demore, ainda que seja tardio, esse juramento, essa promessa. Mas um dia você tem que cumprir. E Deus vai fazer zelar pelo seu nome e fazer cumprir. Deus é fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: ainda que nós sejamos infiéis, porque somos pecadores humanos e falhos e finitos, Deus, todavia, permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, cumpra e faça cumprir, né, os julgamentos, ou os juízos e os votos. A honestidade com as palavras, né? Vou evocar aqui, citar mais uma vez, já concluindo, o texto do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ao afirmar isso, que nós devemos não jurar nem pelo céu e nem pela terra. A vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Ao afirmar que seus discípulos não deveriam jurar de maneira nenhuma, Jesus estava frisando o fato de que é da natureza
humana não cumprir promessas, mentir, burlar a lei, relaxar no cumprimento. Mas Jesus sabia disso. Esse é o âmago, o cerne da questão. Se você prometeu, fez um juramento, um voto ao Senhor ou a alguém, você tem que zelar para cumprir esse voto, esse juramento. Precisamos ter honestidade nas palavras, né? Como dizia meu avô, seu Benedito Ribeiro Barreto, meu avô materno, na época dele, que ele morreu aos 90 anos, né? Ele falava o seguinte, em 2002, se não me engano, ele faleceu, que na época dele, o fio do bigode, da barba, a palavra de um homem, chefe de família, que honra as calças, que é trabalhador, homem, na acepção da palavra, valia. Hoje nem documento, nem áudio, nem vídeo vale mais nada. Mas a palavra empenhada, você tem que fazer cumprir, zelar por aquilo que você prometeu. Ao alguém da sua família, seus amigos, colegas de trabalho, principalmente a Deus e a você mesmo. E muitas das vezes nós juramos, né? Juramos para nós mesmos, fazemos um voto e a gente não cumpre. Que decepção. Mas que Deus possa nos dar, querido, condições necessárias para que a gente cumpra as promessas que Deus exige. Ele zela pelo seu nome. Ele zela pela sua santidade, pela sua justiça e retidão. E ele vai exigir de nós a palavra empenhada, os juramentos. Então não jure nem pelo céu, nem pela terra. A nossa palavra, querido, tem que ser sim, sim, não, não. Continue curtindo o nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estou comentando o Sermão da Montanha de Jesus, em Mateus capítulo 5, que vai de 5 até o capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Deus, paz e graça. Pax et bonum, paz e bem.